Olá, pessoal, boa noite. Tá? Eu estou um pouco atrasada aí com a live, mas eu vou fazer aí o tempo, né, que é necessário da live, ok? Eu vou esperar aí uns 3 minutos para ver se entra alguém, né? Ok? Então eu vou aguardar um pouquinho aí para ver se chega alguém nas nossas lives, né? Ninguém tem participado. Isso não é bom, né? Mas vamos aguardar aí um pouco. Pessoal, então, pelo visto, né, não temos nenhum participante, né? Vamos ver as configurações aqui para não dar problema. Não vamos remover nada. Então, vamos ao AVA, né? Vamos ao AVA, olhar o que temos aí para estudar. Já estamos nos aproximando aí da prova, tudo. Vocês têm olhado aí o calendário, né, o cronograma. Eu vou reabrir aqui o cronograma. Então, aqui o calendário, ó. Então, hoje é dia 15, ó, nossa live. Depois nós vamos ter uma dia 12 do 6. Provas aqui, ó, do dia 19 ao dia 23 do 6, ó. Daí acaba aí, né, os exames. Quem não alcançar a média 7 vai fazer exame. Então, fase 1, fase 2, né? Vocês têm todo o prazo aí até dia 20 do 6 para fechar tudo. Mas como eu venho falando, não deixe para a última hora, né? Então eu só vou repassar. Como eu faço toda a aula, eu repasso, ó. Aula 1, significado do trabalho. Aula 2, conceito de carreira. Aula 3, técnicas para o planejamento de carreira. Aula 4, desenvolvimento de habilidades necessárias para a carreira. Aula 5, capacidade de se comunicar de forma eficaz. Aqui as videoaulas, como eu já entrei em cada aula dessa. Aula 2 também eu já entrei. Capacidade de gerenciamento do tempo, tipos de grupo, como se estrutura os grupos, tipos de equipe, habilidades de trabalho em equipe, todas as aulas aqui. Aqui, atividade avaliativa.
Vamos ver aqui, ó. Nenhuma tentativa, ó. Ninguém respondeu ainda, pessoal. Ninguém. Vão deixando para a última hora. Depois não venham chorar. Tá? Aqui a fase 3. A fase 3 nós temos grupo X equipes. Aula 12, habilidades de liderança. Aula 13, processo de coach. Aula 14, modalidade de coach. Aula 15, técnicas e metodologias de coach. Aqui nós temos a videoaula, né? Aqui ler mais, tá? Então tem tudo aqui sobre a unidade. Vamos tocando o barco. Depois eu vou voltar aqui na fase 3. Fase 4. É bastante conteúdo, pessoal. Você tem lá o projeto de implementação do coach, que é a aula 16. Coach no contexto da liderança, aula 17. Consultoria, mentoria e outras tendências, aula 18. Programa de orientação para aposentadoria, aula 20. Aí você tem atividade 2, que ninguém respondeu também. Aí, fórum e debate. Vamos ver aí, ó. Vence dia 20 de junho. Ver se ele já está aberto aqui. Ó, tem aqui, ó. O que é para vocês fazerem no fórum aqui, ó? No fórum de debate, o tutor propôs uma discussão, uma postagem de uma nova mensagem, a postagem, o título. Então, qual foi, o que o tutor propôs aqui, ó? Comunicação, ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro e ou visual. Fonte, Aurélio, século XXI. Elementos do processo de comunicação, emissor, codificador, mensagem, ruído, decodificador, receptor, feedback e resposta. Qual é a pergunta que você deverá responder? A comunicação está presente nas organizações desde a antiguidade e os dias de hoje. Explique a importância deste processo no contexto empresarial. Você pode até pesquisar lá sobre a comunicação não violenta. Participe. Se o colega postou, questione. Ok? Então, isso aqui é bem importante. Ok? Então, aqui vamos lá. Atividade avaliativa. Aí aqui tem avaliação global presencial, exame presencial, que isso vocês recebem aí os locais certinho para vocês fazerem aí as provas. Então, ninguém, gente, me espanto, estou espantada, ninguém fez, ninguém respondeu o fórum, tá? Ninguém respondeu as atividades, tá? Então, colegas, por favor, vamos então à aula 3. Vamos entrar na primeira aula 3, que é a aula 11, como eu sempre faço. Eu até postei lá nos materiais de apoio um artigo, tá? Mas assim, eu não vou postar muita coisa, porque o mais importante é vocês estudarem os conteúdos que estão postados. Mas, pelo que eu estou percebendo aqui, o povo, não acordou ainda. Então, aqui está passando, tá. Então, nós temos aqui
O que você tem que saber ao final dessa aula? Reconhecer como o estudo sobre os grupos e equipes pode auxiliar no entendimento dos processos organizacionais. Identificar as características relevantes sobre grupos e equipes. Explicar os conteúdos relativos a grupos e equipes, compreendendo a inter-relação entre eles. Então, nessa unidade, você tem que sair sabendo fazer isso. Vamos ver o desafio. Olha aqui, ó. Desafio. Os grupos dentro das organizações podem alterar o desempenho, a produtividade e, consequentemente, o desenvolvimento da própria instituição. As equipes de trabalho ou grupos de trabalho têm aumentado nos últimos anos. O primeiro aspecto de uma equipe é que seus membros devem ter os mesmos objetivos comuns a todos, não somente fazerem parte de um departamento. Então, qual é o seu desafio aqui? Faça os desafios. Às vezes o acadêmico pergunta assim: professora, mas não vale nota, vale conhecimento. Vale o quê? Você se apropriar mais do conhecimento. Então, seu desafio consiste em realizar uma pesquisa e relatar pelo menos 5 comportamentos valorizados ou requeridos para se trabalhar em equipe. Então, você pode pesquisar um artigo, você pode entrevistar pessoas, como você achar melhor. E aqui você anexa o arquivo. Infográfico. Eu acho o infográfico fantástico. Por quê? O infográfico, ele vai te dar uma visão dos conteúdos que estão sendo estudados naquela aula. Então, os objetivos podem apresentar algum objeto geral em comum, mas não necessariamente. Equipes apresentam objetivos gerais específicos em comum. Atividades não são complementares, não são complementares. Grupos, equipes são complementares. A relação, qual é a relação do grupo e qual é a relação das equipes? Então, a relação dos grupos, normalmente não existe interdependência. Quando existem, são simples e lineares. Então, a relação do grupo não tem interconexão. Já na equipe, sim, um é interconectado no outro. A própria equipe, os próprios setores, metas. Dentro do grupo, são compartilhados o quê? Informações. Dentro das equipes, são compartilhados tudo é compartilhado. Por isso que se um funcionário falta em equipe, alguma coisa, alguém continua o trabalho dele. Sinergia, neutra. Na equipe já não, na equipe é positiva, um incentiva o outro, ou um dá apoio para o outro. Responsabilidades. Dentro do grupo são responsabilidades isoladas, equipes, individuais, mas correlacionadas. As habilidades aleatórias e variadas, correlacionadas e complementares. Então, aqui, ó, isso aqui é um resumo do conteúdo desta aula. Aqui, ó, conteúdos do livro, que eu já vou ver. Ó, conteúdos do livro. O que você tem que estudar? Acho que abriu. Organizações aqui. Vamos ver. Ó, aqui você vai encontrar o quê? O significado de grupos.
Então, o grupo é um processo organizado, com formação de 2 ou mais, né? Pode ser um grupo de comando, um grupo de tarefas, grupos informais, né? Então, o que são grupos informais? São grupos do dia a dia. O que são grupos de interesse? São pessoas, né, que têm o mesmo interesse comum, amizade, né? E daí, será que esse grupo satisfaz as nossas necessidades sociais, de estima? Né? Será que tem aproximação, as metas do grupo, né? Os estágios do grupo? Então, aqui tem, ó, né? Modelo de 5 estágios. Nós temos a da formação, a tormenta, a normalização, o desempenho e a interrupção. O quebra-gelo, a tormenta, são os conflitos, a normalização, né? Quando há uma coesão, o desempenho, quando todos trabalham, desempenham as suas funções aqui. Os estágios aqui dos grupos, né, que eu já mostrei. Características, então, como é que é a estrutura, a hierarquia, os papéis, as normas que cada um tem, a liderança. Então, nem sempre aqui o líder, tá? Nem sempre o líder é a pessoa que comanda. Às vezes ele tem um papel de líder, ele ganha para ser líder, mas existem os sublíderes dentro daquele grupo. Pessoas que exercem uma liderança dentro dos grupos. Aqui a coesão, né? O que é a coesão? São as metas, a liderança, o grupo, os membros, a coesão e o desempenho, né, que as pessoas têm com as suas tarefas, o pensamento grupal, né? Tem pessoas que só trabalham juntos, mas não tem aqui um pensamento grupal, tá? Então, leiam esse material, façam uma síntese, tá? É muito importante, ok? Agora nós vamos aqui. A dica do professor. A dica do professor. O que ele deu aqui? Vocês assistam esse vídeo, que ajuda bastante. Exercícios. Vamos fazer aqui, ó, esse exercício eu vou fazer com vocês aqui para ver se nós acertamos. Ó. Os grupos podem aprender da mesma forma que as pessoas. O desempenho de um grupo depende tanto da aprendizagem individual quanto da forma como os membros aprendem a trabalhar. Alguns pesquisadores desenvolveram modelos sobre o desenvolvimento dos grupos. O modelo mais aceito é o que estabelece a existência de 5 estágios. A respeito desse modelo, marque a afirmativa incorreta. Então, leia ali, né, e pense. Nós temos lá a formação. Então, na formação, os membros compartilham informações pessoais, passam a se conhecer e aceitar uns aos outros, começam a voltar suas atenções para a tarefa do grupo. A 2, sobre o conflito, a problematização, o desempenho. A 8, a desintegração. Então, aqui você vai lá e assinala. Depois a próxima, a outra questão, a outra questão. É muito importante fazer isso aqui. Isso aqui não vale nota, tá? Mas vale a fixação do conteúdo. Aqui, ó. Aqui o exercício sobre grupo, a prática. Então, o que ele está propondo aqui, ó? Um grupo é formado por certa quantidade de pessoas que têm funções semelhantes e compartilham o mesmo ambiente.
porém trabalham de modo individual. Então, o trabalho em grupo, cada um faz a sua tarefa. Então, aqui, ó, porém, uma equipe é constituída por um grupo de pessoas que todos trabalham por o mesmo objetivo, fazendo com que o resultado dependa da colaboração de todos, ou seja, o ofício não é feito de forma individual, mas também em conjunto. Né? Aqui, ó. Aí tem o saiba mais. Tá ok? E aqui é um exemplo de prática. Então, vamos. E aqui tem que você pode fazer a avaliação da aula. Ó. Vamos avaliar a aula. Excelente. Vou colocar aqui, ó. Vocês têm que avaliar. Ou se vocês têm alguma crítica, né? Avaliei ali, ó. Olha que bacana. Gente, esse sistema é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Nós podemos aí estudar bastante. Ver se eu consigo voltar lá. Então, essa foi a aula 11. Aula 12. Habilidades de liderança. Né? Habilidades de liderança. Aqui a apresentação, né? Então, aqui explica, né, o que vai ser tratado e, ao final desta unidade, o que você precisa saber. Construir o conceito de quê? De liderança. Explicar os princípios básicos de quê? De liderança. Desenvolver habilidades. Né? Aqui nós temos o quê? O desafio. Esse eu gosto de ler para que vocês façam esse desafio. A capacidade, você lendo o desafio, você já está aprendendo sobre o conteúdo. Tá? O conteúdo desta unidade. A capacidade de liderar é importante para as organizações, pois o líder é o responsável por definir as estratégias e fazer com que elas sejam executadas pela equipe. Ele é um profissional capaz de fazer com que as pessoas busquem se automotivar, mantenham-se voltadas para os objetivos e trabalhem efetivamente em grupo, colocando suas potencialidades a serviço da equipe e da organização. No entanto, para que isso de fato ocorra e a equipe possa trabalhar de forma mais eficiente, é fundamental que o líder entenda os princípios da liderança. Assim sendo, para resolver este desafio, você deverá o quê? O que você precisa fazer, meu bem? Pesquisar em revistas da área de sites, artigos, quais as habilidades de liderança mais requeridas pelas organizações da atualidade. Descrever de que forma essas habilidades contribuem para as pessoas e para as organizações. Então, mão na massa, como diz o povo. Olha aqui, ó, o infográfico, colegas, é uma síntese da aula. Tem os alunos que não olham, que não leem. Isso aqui é de extrema importância. Ó, habilidade de liderança no contexto globalizado. Sociedade do quê? Do conhecimento. Conduzir equipes heterogêneas. Não existe equipe homogênea, gente. Tá? Isso é querer demais, tá? É querer demais. Globalização e queda de barreiras. Sustentar a liderança tecnológica. Atualização em estruturas organizacionais. Então, olha só, o resumo aqui da nossa aula. Vamos ao livro.
Habilidades para uma carreira de sucesso. Aqui ele vai falar sobre o cenário de liderança, né? Então, aqui, ó, a discussão, né? Práticas dos líderes, princípios de liderança. Então, qual é a visão desse líder, a inovação, o entusiasmo, o caráter, a tomada de decisão, o trabalho de qualidade, a autoconfiança, comunicação, relacionamento interpessoal? Qual é a visão que esse líder tem? Ele precisa o quê? Olhar para além do presente e perceber o potencial de novas o quê? Oportunidades, correr riscos razoáveis e se estimular com a aventura de novos conceitos, encarar desafios como oportunidades, inovação, pensar fora da caixa, né, que hoje está muito moderno. Eu falo assim, pensar fora da casinha. Pensar fora da casinha. Mas vamos lá, vamos pensar fora da caixa. Expandir os conceitos existentes. Fazer o possível, mas também tentar fazer o impossível. Incentivar e apoiar outros. É o entusiasmo, mudanças, oportunidades, expressar alegria, manter uma atitude, ter um caráter forte, não é ser uma pessoa autoritária, que humilha os outros, que pisa nos outros, é fazer reunião para humilhar uma pessoa, gente, olha. Por favor, né? Isso ninguém suporta. Depois tem que responder, né? Assédio moral, etc, etc. Tá? Mais ou menos isso aí. Né? O que é essa tomada de decisão? Usar fatos de intuições para tomar decisões. Dar oportunidade, começar a agir. Ali o caráter forte, né? Ter princípios. Ser uma pessoa sincera, honesta, aproveitar as experiências do grupo, respeitar a opinião do grupo, trabalho de qualidade. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Você vai servir um copo de água para alguém, sirva bem. Faça bem feito. Autoconfiança, passar a autoconfiança para o grupo. O grupo precisa sentir-se que tem aonde ser amparado. Comunicação prática, garantir aqui o relacionamento interpessoal, responsabilidade, dar bons exemplos. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Grupos de estudo. Então, vocês montem grupos de estudo. Estudem. Tá? Estudem, por favor. Aqui, ó, grupos de laboratório, de projetos, organizações profissionais, fazer atividades juntos. Liderança bem-sucedida em grupos de voluntários, como é bom fazer trabalho voluntário, todo mundo colaborar, oportunidades, aqui, preparação para papéis de liderança, o trabalho em grupo. Aqui, ó, olha que interessante isso aqui, ó, desenvolvimento de o foco em nós. Deixa eu até aumentar a letra aqui, ó. Seja você mesmo. Prometa menos e produza mais. Seja sensível, analise, aprenda, obtenha, desenvolva, aprenda, confronte, pratique, comece, estude, preste atenção. Olha com o que você está perdendo o teu tempo. E como nós precisamos de líderes. Aqui, ó. Revisão final de capítulo. Aqui, ó. Então, aqui já tem um exercício para você fazer. E como as empresas estão precisando de líderes.
É próprio cenário político, né? Nós precisamos aí. Aqui, ó, estudos voltados para a liderança. Assista o vídeo aí, ó, 6 minutos. Exercícios. Faça os exercícios. Aqui, ó. São 5 perguntas da prática. Tem a prática aqui, ó. E saiba mais. Ok? Ó, aqui do Mário Cortella. Gosto muito do Mário Cortella. Vamos ver se é rapidinho, ó. O que ele fala aí? Ele é ótimo, né, pessoal? Né? Eu adoro, né? O que ele fala e é realmente isso, né? Um líder não ameaça, um líder não humilha. Isso é fato. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aula 12 foi, vamos para a aula 13. Aula 13. Então, na aula 13, nós vamos tratar do processo de coach. Então, o que é o processo de coach? Vai além da formação e da certificação. É importante você compreender aqui o contexto, o que acontece, a unidade, as utilizações, definir o processo de coach, analisar a importância do coach, o processo, identificar o perfil. Tá? Aqui. Aqui o desafio, vamos ao desafio. E o desafio é bem grande, ó. Então, aqui, olha só que interessante essa questão aqui. Carla é uma advogada recém-formada, muito competente,
Durante o curso, seus professores identificaram nela potencial e, por essa razão, fez estágio com um professor e sócio de um dos mais renomados escritórios de advocacia do mercado. Ao final do estágio, o dono do escritório fez um convite para que Carla assumisse um novo escritório que acabara de ser adquirido pelo grupo. Ele lhe disse que gostou muito do seu desempenho e comprometimento durante o estágio, bem como destacou os elogios que os clientes fizeram a respeito de seu atendimento e competência. Carla aceitou imediatamente, sentindo-se feliz por ser reconhecida e assumir um escritório recém-formado. Era o que todo profissional sonhava. Logo que assumiu o escritório, Carla conheceu sua equipe, uma recepcionista, um assistente, 2 estagiários e a gestão de terceiros. No decorrer do tempo, Carla percebeu que as pessoas não faziam as coisas conforme havia planejado e decidiu contratar um advogado adjunto para auxiliá-la. Mas isso só agravou ainda mais a situação e, ultimamente, o cansaço, a irritação e a tensão começaram a refletir nas conversas que ela tinha com os clientes. Começaram também a surgir reclamações da família, porque todas as noites trazia trabalhos para fazer em casa. Algo tinha que mudar rapidamente. O gerente geral estava disposto a ajudar a Carla, mas não sabia como. Por isso, decidiu contratar um coach para apoiá-la. Você concorda com a solução do gerente da Carla? Porque, né, um coach poderá ajudá-la. Então, aqui, né, você vai explicar. O infográfico. Então, aqui nós temos o quê? Um resumo da aula. O infográfico, né, ele é quase que um mapa mental. Então, o que é o coach? Coach não é um evento, né? Não é um evento especial, mas um processo de desenvolvimento. E ele é um processo de desenvolvimento contínuo. Características, né, de um bom coach: escuta ativa, profissional, ou escuta qualitativa, né? Conhecimento. O coach precisa o quê? O resultado. O coach auxilia processos desejados, enfim. Aqui, conteúdos do livro. Então, nós temos aqui, ó, Coach de Ouro. Vamos abrir o Coach de Ouro. Aqui, ó. Afinal, o que é coach? Coach é muito conhecido, principalmente na década de 1990, né? Acompanhar aqui os clientes, a sua formação. Ó, aqui ele vai contando, né, que é verdade sobre o coach. Então, o que o coach vai fazer, né? Fazer uma reavaliação daquela pessoa, não é terapia, tá? Coach não é terapia. Você vai fazer o quê? Uma reavaliação daquela carreira, daquele cliente, né? Então, aqui, ó, um coach, quais são as habilidades? Escuta muito habilidosa, comunicação oral de excelente qualidade, habilidades perspicazes de observação, orientação, empatia, comportamentos aqui, atitudes, assertiva, persuasão, orientação, integridade,
um ego saudável, uma pessoa bem resolvida aqui, né? Não adianta uma pessoa mal resolvida querer nos ajudar. Experiências aqui, ter passado por um coach bem-sucedido, organizacional, níveis. Aqui, ó. Daí ele vai explicando as razões pelas quais precisamos de um coach. Para quê? Aqui, ó. Elas identificam o que é uma necessidade. Qual necessidade que elas precisam? A sua condição, o problema, o que ela precisa mudar nela. Aqui, ó. Então, tem tudo aí, o material. Leiam com calma, façam síntese, tá? Façam síntese aí da aula. Aqui a dica do professor, que é bem importante, os exercícios, a prática e saiba mais. Ó, saiba mais, tem bastante coisa aqui, ó. O guia completo sobre o que é coach, o que é coach, a demonstração de uma sessão, o discurso do rei, o poder, coach de ouro. Então, temos aí bastante materiais para serem lidos e estudados. Então, nós já vimos hoje aqui aula 11, aula 12 e aula 13. Vamos ver ainda a aula 14. Daí a aula 15 e as demais aulas eu vou deixar para a próxima aula. Modalidade de coach. Vamos ver aqui. Então, na modalidade de coach aqui, o que você vai precisar saber aqui? A diferença da modalidade, identificar as vantagens, e as diferenças aqui. O desafio. O que você vai fazer aqui no desafio? Então, leia, eu não vou ler agora, vocês mesmos podem ler, eu já li, 2 ou 3, já o 3. Então, leiam e respondam aí. O infográfico. O que ele está trazendo aqui? Ó? Modalidades de aplicação de coaching. Então, o desempenho, a carreira. Então, você vai avaliar o desenvolvimento, o desempenho, a aprendizagem e a carreira. Aqui eu tenho o quê? O conteúdo do livro. Tá? Liderança de alto nível. Aqui, ó. Como que eu vou aplicar o coach do desempenho? Então, aqui ele é usado para quê? Para avaliar os padrões aqui, o desenvolvimento, que alto desempenho, desenvolvimento, a carreira, avaliar a carreira, como que esse indivíduo aprende, a questão interna, o desempenho, desenvolvimento e a carreira. Então, vocês precisam ver aqui, ó, o que é o desempenho? Então, eu vou avaliar aqui, ó, o desenvolvimento desse indivíduo, as dicas de desenvolvimento, aplicação de carreiras, as dicas, aqui a questão do aprendizado. Como que eu vou fazer esse levantamento? Eu posso usar várias fichas, vários aí argumentos. Dica do professor, experiência, então ele vai contar, que é bem interessante, os exercícios, o coach na prática. Então, hoje nós trabalhamos muito com o quê? Desaprender, aprender a aprender. Então, eu não tenho como
trabalhar o coach com alguém que é inflexível, que a pessoa não quer se autoavaliar, a pessoa não quer melhorar. E aqui o saiba mais. Tá? Pessoal, né, hoje não deu aqui 1 hora, né, de live, acho que não sei onde é que está marcando o tempo, tá? Faltou aí um pouco. Na próxima aula, eu fico mais um pouco, tá ok? E para a gente fechar, então, todo o conteúdo. Dicas. Faça o roteiro da aula, não pule etapas, tá? Não pule etapas, porque vai fazer falta lá na frente. Leia todo o material, assista às aulas, né? Faça todo o roteiro. Tá bom, colegas? Tá? Então, faltou aí uns minutos, na próxima aula eu recupero aí, tá ok? Eu vou parar de gravar, né? Infelizmente, eu vou reforçar. Ninguém tem participado das lives. É lamentável. Ninguém fez as atividades até agora. Ninguém respondeu nada até agora, né? E eu realmente estou bem preocupada com esse grupo, tá ok? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, né? O meu e-mail é edi.barne@uniandrade.edu.br, tá ok? Deixa eu fechar aqui.